Ela deduz que segue à beira da morte. Inês descobre que está grávida. A desprezível se assusta com a notícia. Xavier afirma para Esmeralda que ela impressiona a medicina. Ele insinua para Morena que gosta dela, só que a gata não entende o comentário. Esmeralda reitera para Xavier que ama Paulo. Ela deseja reencontrar o amado. Paulo conta para Mariano que Xavier se apaixonou por Esmeralda. Eles seguem enciumados. Mariano relata para Paulo que Esmeralda pode despertar paixões em qualquer um. O calvo tenta acalmar o irmão. Mariano sugere que Paulo siga lutando por Esmeralda. O pintor teme perder o amor da Morena. Mariano relembra a Paulo que Esmeralda o venera. Eles exaltam as virtudes da gata. Marina procura Esmeralda. Ela conta para Morena que foi pedida em casamento. Esmeralda se alegra com a felicidade de Marina. Elas trocam elogios. Marina pede para Esmeralda ser a sua madrinha de casamento. A gata aceita o convite da corredora. Marina afirma para Esmeralda que se inspira nela. A corredora revela para Morena que Xavier a ama. O ceguinho aparece e convida Esmeralda para tomar café. Xavier pressiona a gata. O ceguinho atormenta Esmeralda. A Morena relata para Xavier que ele não pode se apaixonar por ela, pois não seria ético. Paulo pensa nas palavras de Mariano. Gisele visita o mocinho. Eles se alfinetam. Paulo fala para Gisele que precisa cuidar dos filhos. Ela admira as obras do pintor, mas o critica. Gisele exige que Paulo pinte mais quadros. Eles discutem. Paulo desafia Gisele. Ela o chama de exagerado. Gisele relembra a Paulo que ele deve honrar o contrato. O bonitão esclarece para a vilã que seguirá pintando a gata. Gisele se insinua para Paulo. Ela assegura para o funcionário que a gata não vai se recuperar. Gisele provoca a ira de Paulo. Ele dá um basta na megera. Paulo fala com Xavier. Ele informa ao ceguinho que quer conversar com Esmeralda. Xavier não permite. Paulo briga com o ceguinho. O mocinho segue cuspindo fogo. Perla vê uma matéria sobre Esmeralda. Ela sente saudade da filha. Augusto tenta agradar a desvairada. Perla informa ao vilão que quer ver a gata pessoalmente. A maluca tem um novo surto. Augusto segue assustado. Perla detona e despreza o vilão. Augusto se declara para doida. Paulo volta a desafiar Xavier. Eles não param de brigar. Paulo perde a paciência com Xavier. Ele insinua que o ceguinho só quer contrariá-lo. Xavier dá um sermão em Paulo. O pintor deseja tirar a gata do instituto. Xavier fica em uma sinuca de bico. Paulo duvida da capacidade do ceguinho e o cala. O pintor vai atrás de Fernando. Ele desabafa com o sogro. Eles desejam colocar ideias na cabeça da gata. Paulo insinua para Fernando que Esmeralda o esquecerá. A gata relata para Xavier que está surpresa com a sua própria força. A Morena volta a tecer elogios pro ceguinho. Esmeralda agradece a ajuda de Xavier. Augusto e Perla entram na mansão. Ela admira o local. Perla tem algumas lembranças. Ela fica contente. Perla confunde Augusto com Fernando. Ela continua alucinando. Perla volta a sentir medo de Augusto. Ela nota que está sendo enganada pelo desalmado. Perla parte para cima de Augusto. Ela corre pela mansão. Fernando escuta os gritos da esposa. De longe, o silencioso vê Perla. A maluca grita pelo marido. Fernando decide entrar em ação. Augusto planeja fugir com a desvairada. Fernando pega a sua pistola. Mercedes estranha o comportamento de Jacira. A carismática admite para a mãe de Damião que está triste com o problema dos demais. Elas conversam sobre o futuro. As damas escutam os berros de Fernando. Ele se dirige à mansão. As fofoqueiras correm. Fernando tenta entrar na residência, mas não consegue. Mercedes e Jacira seguem aflitas. Elas também veem Perla. Augusto fica em uma sinuca de bico. O vilão tenta confundir a doida. Jacira e Mercedes acenam para Perla.
Augusto alega para a maluca que ela está sendo perseguida pelos algozes. Eles se trancam dentro da casa. Fernando continua furioso. Omar aparece. Ele abre a porta da residência. Fernando informa a Omar que vai matar Augusto. Ele invade a mansão. Omar reage assustado. Perla pede a proteção de Augusto. Eles fazem um acordo. Fernando aponta a arma pro rival. Ele começa a xingar o desalmado. Augusto não consegue acalmar Fernando. O silencioso informa a esposa que ela foi sequestrada pelo vilão. Perla não reconhece o marido. Augusto alega para Fernando que encontrou a doida na mansão. O ressentido não acredita no rival. Fernando pede para Perla acompanhá-lo. Ela o chama de demônio. Mercedes e Jacira correm pela rua. Elas também entram na mansão. Omar continua amedrontado. Mercedes e Jacira exigem que Fernando não cometa uma loucura. Elas tentam comover o silencioso. Fernando segue decidido a assassinar Augusto. Perla se joga na frente do vilão. Ela crê que é esposa de Augusto. Perla assusta os presentes. Esmeralda e Virgínia trabalham juntas. Elas conversam sobre o instituto. Virgínia afirma para Esmeralda que quer ajudar os deficientes. Agatha deseja dar aula para os demais. Esmeralda conta para Virgínia que quer ser pedagoga. A loirinha se anima. Virgínia informa a Esmeralda que Paulo brigou com Xavier. Agatha volta a se preocupar. Esmeralda afirma para Virgínia que Paulo deve seguir as ordens de Xavier. Perla desafia Fernando a matá-la. Ela esculhamba o silencioso. Fernando, Mercedes e Jacira desconhecem Perla. Eles fazem a maluca continuar desesperada. Augusto confronta Fernando. Ele afirma pro rival que não teme a morte. Augusto volta a inventar para Fernando que não estava com Perla. O silencioso segue encurralado. Augusto alega para Fernando que não está mentindo. Mercedes não consegue tranquilizar o chefe. Jacira e a senhora voltam a correr. A autêntica decide procurar Esmeralda. Omar sente pena de Mercedes. A senhora reza. Jacira esclarece para Xavier que surgiu uma emergência. Ele não deixa a carismática falar com Esmeralda. Jacira informa a Xavier que está prestes a ocorrer uma desgraça. Ela irrita o ceguinho. Xavier não dá caso a Jacira e encerra a ligação. A autêntica liga para Virgínia. A loirinha entrega o celular para Agatha. Jacira conta o ocorrido para Esmeralda. A morena teme que Fernando mate Augusto. O silencioso liga para a polícia. Perla segue furiosa. Ela fala para Fernando que não o conhece. Perla quase agride o ressentido. Augusto passa mal. Fernando deduz que o vilão planejou o sequestro. Os rivais trocam xingamentos. Eles escutam a sirene policial. Fernando afirma para Augusto que o colocará na cadeia. Esmeralda repreende Xavier por não tê-la avisado da tragédia. O ceguinho se justifica para Morena. Esmeralda briga com Xavier. Agatha relata pro ceguinho que precisa sair. Ele sugere que Esmeralda foque em sua recuperação. A Morena afirma pro ceguinho que é capaz de tudo por Perla. Virgínia ajuda Agatha. Esmeralda passa por cima das ordens de Xavier. Paulo reencontra a Morena. Ele conta para Esmeralda que Fernando vai acabar com a raça de Augusto. Agatha não sabe o que pensar. Paulo ressalta para Esmeralda que Augusto nunca foi um sequestrador. Ambos celebram o regresso de Perla. Esmeralda afirma para Paulo que eles não podem se separar pelos problemas de terceiros. Ambos trocam juras de amor. Paulo tira Esmeralda do instituto. Osório e Fernando denunciam Augusto. O delegado não acredita nos autênticos. Esmeralda chega na delegacia e deseja ver Perla. Paulo sugere que o silencioso não difame Augusto. Fernando quase tem um troço. Augusto exige que Mariano o tire da cadeia. O Garanhão pede pro vilão contar toda a verdade. Augusto relembra Mariano que Perla é uma doida irritante. O Garanhão acredita no pai. Mariano aceita ajudar Augusto, mas o ameaça. Ele aponta o dedo para a cara do pai. Esmeralda não consegue parar de chorar.
Fernando acompanha a filha. Paulo encara o delegado. Perla desabafa com o psiquiatra. Ela sente saudade de Augusto. Perla segue alucinando. O psiquiatra tenta controlar a doida. Perla relembra o sequestro. O psiquiatra continua assustado. Perla segue amedrontada. O psiquiatra indaga a maluca. Perla não consegue voltar a si. Dora arruma a casa. Lorena recebe a visita de Gisele. Elas conversam sobre Augusto. Lorena exige que a vilã saia de sua vida, ressaltando que ela só atrai desgraças. Gisele desconversa. Ardilosa conta pra Megera que Augusto está na cadeia. Gisele deseja defender o cúmplice. Lorena despreza a víbora. Ela berra com Gisele. Perla relata os seus pensamentos pro psiquiatra. Esmeralda e Fernando seguem emocionados. Perla revive as tragédias de sua vida. Esmeralda e Fernando continuam chorando. Perla deseja conviver com a filha. Esmeralda reencontra a desvairada. Perla volta a sentir medo de Fernando. A louca abraça Esmeralda. Ela segura pra gata que foi sequestrada pelo silencioso. Perla e Esmeralda continuam nervosas. A gata ampara a mãe. Perla relata para os demais que já não suporta sofrer. Esmeralda tranquiliza a demente. Augusto fala sozinho. Ele teme que Perla o delate para as autoridades. Augusto esbarra no companheiro de cela. Esmeralda leva Perla pro casarão. Ela segura pra doida que Fernando é bom. Perla volta a crer que é esposa de Augusto. Ela confunde Esmeralda. Perla relata parte do sequestro pra gata. Elas decidem cuidar uma da outra. Esmeralda presenteia Perla. A maluca vê a boneca e abraça. Esmeralda afirma pra Perla que gostaria de ser filha dela. Ela cuida da doida. Esmeralda canta pra Perla. A desvairada continua comovida. Esmeralda e Perla trocam juras de amor. Fernando admite pra Paulo que não tem provas contra Augusto. Ele segue com ódio do rival. Paulo defende o pai. Fernando informa ao mocinho que colocará Augusto na cadeia. Ele supõe que o vilão também sequestrou a sua filha. Esmeralda aparece e acalma os ânimos. Fernando reitera pra gata que acabará com a raça do inimigo. Paulo conversa com Esmeralda. Ela mexe as pernas e impressiona o pretendente. A morena consegue sentar no sofá. Paulo fica chocado com o avanço da recuperação de Esmeralda. Ele sugere que a gata vá para outro instituto. Ela não dá caso ao mocinho. Paulo informa a Esmeralda que Xavier gosta dela. Ela não acredita nele. Esmeralda sugere que Paulo não a procure no instituto. O pintor dá um sermão na morena. Esmeralda segue irritada com Paulo. Ele afirma para a amada que precisa dela. Esmeralda relembra a Paulo que é uma gata incompleta. O bonitão relata para Morena que Perla também precisa de atenção. Esmeralda reflete. Paulo evita discutir com ela. Esmeralda decide voltar pro instituto. Paulo faz um acordo com a noiva. Eles namoram. No dia seguinte, Fernando e o detetive tramam contra Augusto. O funcionário relata pro silencioso que já havia seguido o vilão. Fernando descobre que Augusto tem um casebre misterioso. Ele decide entrar em ação. Esmeralda conta pra Perla que precisa ir embora. A gata promete à mãe que voltará a andar. Perla nota a ausência da boneca. Logo em seguida, ela acaricia o brinquedo. Esmeralda deseja recuperar a sanidade de Perla. A desvairada brinca com a boneca. Várias viaturas policiais chegam no antigo cativeiro. Fernando sente pena de Mariano. Os policiais invadem o casebre. Eles não encontram nenhum rastro sobre Perla. Fernando continua furioso. O detetive desconfia da situação. Fernando esclarece para os demais que o vilão sequestrou Perla. Augusto volta para casa. Lorena o recebe. Mariano afirma pro pai que não existem provas contra ele. Augusto relata para os demais que detesta Fernando. Mariano assusta o pai. Lorena desfruta a situação. Mariano dá adeus pra mãe. Lorena pergunta a Augusto se ele sequestrou Perla.
O desalmado fica calado. Esmeralda e Xavier conversam sobre Paulo. Agatha exige que o ceguinho não impeça as visitas do pintor. Esmeralda relembra a Xavier que manda na própria vida. Ele se desculpa com a morena. Esmeralda relata para Xavier que os seus familiares são a sua prioridade. Ela dá uma bronca no ceguinho. Augusto rebate as acusações de Lorena, mas não a convence. Ela continua atormentando o marido. A amarga quase desmascara o parceiro. Augusto deixa Lorena sozinha. Ela decide investigar o companheiro. Gisele conhece Xavier. Ela fala para ele que precisa conversar com Esmeralda. Gisele engana Xavier. Ela inventa pro ceguinho que Perla está muito mal. Gisele alega para Xavier que Agatha precisa falar com a maluca. Esmeralda e Marina analisam algumas revistas. A morena deseja saber mais sobre o relacionamento da corredora. Marina expõe a sua felicidade para Esmeralda. Virgínia as aborda. A loirinha fala para Marina que Xavier quer vê-la. Esmeralda descobre que tem uma visita e fica surpresa. Gisele aparece e esculhamba Agatha. Elas trocam xingamentos. Gisele relata para Esmeralda que pode prejudicá-la. A morena tenta se defender. Gisele insinua que Esmeralda virou uma retardada. Elas se enfrentam. Esmeralda informa Gisele que não terminará com Paulo. A megera parte para cima da morena. Gisele debocha da situação de Esmeralda. Agatha supõe que a vilã colocou a cobra para atacá-la. Garibaldo anda pelo lixão. Centavinho o aborda. Garibaldo conta pro mendigo que voltou a ser ofendido por Rita. Centavinho tenta animar o meliante. Garibaldo descobre que Inês está grávida. Gisele afirma para Esmeralda que pode ser rastejante como uma cobra. A megera segue tocando na Agatha. Gisele exige que Esmeralda deixe os parentes de Paulo em paz. Elas divergem sobre Fernando. Gisele informa a Esmeralda que Paulo irá desprezá-la. Ela coloca ideias na cabeça da morena. Esmeralda afirma para Gisele que não se meterá nos problemas de terceiros. A víbora inventa para Agatha que tem um caso com Paulo. Garibaldo fica animado ao saber que terá um filho. Ele pensa no futuro da cria. Garibaldo deseja falar com Inês. Gisele volta a insinuar para Esmeralda que Paulo sente pena dela. A morena cala a rival. Gisele faz Esmeralda ter um surto. Ela ressalta para Agatha que sempre defenderá os familiares de Paulo. Gisele empurra a cadeira de Esmeralda. Xavier chega. Esmeralda expulsa Gisele do instituto. Xavier chacoalha a vilã. Gisele segue esculhambando os demais e sai. Xavier exige que Esmeralda respeite as regras do instituto. Inês continua sozinha. Garibaldo a visita. Ela tenta evitar o bandido. Garibaldo pede para Inês escutá-lo. Ele comprova que a perversa está grávida. Inês expõe a sua fúria para Garibaldo. Ela culpa o meliante por suas desgraças. Garibaldo deseja ser feliz com Inês. Ela informa ao bandido que terá um filho sem pai. Eles seguem brigando. Inês conta para Garibaldo que passará anos na cadeia. Rita também surge no presídio. Inês crê que a avó a delatou. Rita nega. Inês informa aos demais que tomou uma decisão. Xavier procura Paulo. Ele ressalta pro pintor que eles precisam cuidar de Esmeralda. Paulo relata para Xavier que Agatha precisa voltar para casa. Eles continuam brigando. Paulo insinua que Xavier não está cuidando bem de Esmeralda. O ceguinho segue irritando o bonitão. Paulo exige que Xavier não se meta em sua vida. O ceguinho deduz que o pintor está enciumado. Paulo confronta Xavier. Esmeralda lê uma carta. Ela anima Virgínia. Elas seguem barulhentas. Esmeralda conta para Virgínia que conseguiu um trabalho. Ambas berram. Esmeralda continua contente. Ela acaricia Virgínia. Xavier afirma para Paulo que Agatha é incrível. O ceguinho confessa pro rival que ama Esmeralda. Paulo insinua que Xavier é um péssimo profissional. O ceguinho relata pro pintor que também tem as suas fraquezas. Paulo volta a atormentar Xavier. O ceguinho insinua pro rival que ele não entende Esmeralda.
Xavier ressalta que Paulo destruirá a recuperação da morena. Ele esclarece para o mocinho que não pretende se declarar para a gata. Paulo sente inveja de Xavier. Ele volta a ressaltar que o ceguinho é esperto. Eles alegam que a gata precisa ser feliz. Xavier conta para Paulo que nunca teve os mesmos recursos dos demais. O pintor decide confrontar Gisele. Rita e Garibaldo desconhecem Inês. Ela relata para os presentes que não pretende obedecê-los. Inês não recua em sua postura. Garibaldo afirma para a perversa que pode criar o filho. Ela relata para terceiros que não irá condenar o pequeno à pobreza. Rita deseja cuidar do bisneto, mas a desprezível não permite. Inês decide entregar o seu filho para adoção. Paulo vai atrás de Gisele e a encurrala. Ela informa ao pintor que só falou verdades para a gata. Paulo afirma para Gisele que jamais cairá nas garras dela. A megera relembra ao mocinho que Augusto está sendo encurralado por Fernando. Paulo fala para Gisele que ela não sabe amar. A víbora volta a cuspir fogo. Paulo exige que Gisele deixe a gata em paz. Ele a desafia. Marina e Esmeralda trabalham. Elas decidem organizar uma festa. Esmeralda anima Xavier. Marina relata para a gata que há 2 costureiras na instituição. Xavier ajuda as jovens. Damião conversa com Fernando. O silencioso relembra ao moreno que ele está com toda a fortuna. Fernando dá ordens para Damião. O moreno informa ao patrão que não quer ficar com os bens dele. Damião sugere que Fernando repasse a sua fortuna para a Esmeralda. O silencioso afirma para o funcionário que não pretende dificultar a vida da filha. Fernando convence Damião a realizar as suas vontades. O ressentido relata para o moreno que ficará tempos sem dinheiro. Fernando e Damião se abraçam. Esmeralda pensa em Paulo. Ela suspira pelo bonitão. Paulo lê a mensagem da morena. Ele fala sozinho. Esmeralda tenta andar. Ela cria forças para evoluir. Esmeralda deseja ser feliz para sempre. Jacira mostra os bebês pro pintor. Paulo continua animado. Ele segura os filhos. Jacira o admira. Paulo brinca com as crias. Esmeralda conta para Virgínia que mandou um e-mail pro amado. Elas exaltam as virtudes de Paulo. Esmeralda afirma para Virgínia que está bastante confiante. Ela ressalta para Ceguinha que segue sendo amparada pelos familiares. Virgínia informa para Esmeralda que a adora. Elas se elogiam. Esmeralda informa a Virgínia que irá progredir.